Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das passagens mais sombrias, mais perturbadoras de toda a Bíblia. É uma história tão chocante que quase nunca é lida em público. Ela fica no livro de Juízes e funciona como um espelho brutal da natureza humana e do que acontece quando uma sociedade entra em colapso. E olha, ela tem lições que ecoam até hoje. Pois é, essa citação resume bem o impacto dessa história, né? Porque vamos ser sinceros, a Bíblia muitas vezes não é um livro de conto de fadas. Ela é um registro bem cru da condição humana. E o que a gente vai analisar agora é, talvez, o exemplo mais extremo disso tudo. É uma descida aos abismos mais escuros da humanidade. Então, vamos entender o que aconteceu. A tragédia toda se desenrola lá em Juízes, capítulo 19, e começa com um levita, que era um membro da tribo sacerdotal de Israel. O que parecia ser só uma briga de casal rapidamente vira uma espiral de violência e depravação, mostrando assim, passo a passo, como uma nação inteira pode entrar em colapso moral. A sequência dos fatos é tipo uma cascata de horrores. Uma coisa vai levando a outra. Começa com uma tentativa de reconciliação familiar, mas aí desce rapidamente para a hostilidade de uma cidade inteira, depois para uma ameaça de violência coletiva e termina num ato de traição e covardia que, sinceramente, é difícil de entender. Só de olhar para essa lista já é assustador. E é aqui que a coisa fica ainda mais fria, sabe? A reação do levita é de arrepiar. Depois de uma noite de terror que a gente nem consegue imaginar, ele encontra a mulher, talvez ainda viva, caída na porta. E a reação dele? Nenhuma compaixão, zero cuidado. Só uma ordem seca para continuar a viagem. É um momento que mostra a profundidade da covardia e da desumanidade dele. Mas acredite, o horror não para por aí. Depois que a mulher morre, o levita comete um ato de uma brutalidade calculada. Ele esquarteja o corpo dela e envia os pedaços para as 12 tribos de Israel. Isso não era um ato de luto de forma alguma. Era um chamado macabro às armas, um sinal para que todo o povo se levantasse com ódio. Um ato tão sem precedentes que o próprio texto bíblico faz questão de dizer: nunca tinha acontecido nada parecido em Israel. Aí a gente se pergunta: como? Como uma sociedade chega nesse ponto? Para a gente entender o porquê por trás desse horror todo, o próprio livro de Juízes dá a pista, a chave para a gente entender o clima da época. E olha, o cenário era sombrio. Olha só essa frase. Ela se repete várias vezes no livro, quase como um refrão sombrio, e ela é o diagnóstico do problema. E o ponto aqui não é só a falta de um rei, de um governante, é a falta de uma autoridade moral. Quando não existe uma bússola moral que todo mundo compartilha, cada um vira sua própria lei. E o resultado é o caos. O certo e o errado perdem o sentido. E para deixar bem claro quão grave era a situação, o autor de Juízes usa uma técnica literária genial, na verdade. Ele não só conta os fatos, ele meio que espelha essa história em outra, bem mais famosa e infame na Bíblia, criando um paralelo que era um verdadeiro alerta para os leitores da época. Gente, a comparação é assustadora. E é totalmente de propósito. Dá uma olhada nos paralelos. Um viajante precisando de abrigo, uma multidão cercando a casa, a exigência de violência sexual e a oferta chocante de entregar mulheres para acalmar a fúria. A história de Gibeá é praticamente um replay, um eco da história da destruição de Sodoma. A mensagem aqui é direta e é terrível. O povo escolhido, que deveria ser um exemplo de moral, tinha se corrompido tanto que ficou igualzinho à cidade que é o maior símbolo de depravação. O problema não veio de fora, sabe? A corrupção, ela cresceu de dentro para fora. Só que aquele chamado por vingança do levita, aquilo não trouxe justiça. Pelo contrário, acendeu um fogo que ia consumir a nação inteira. A resposta ao horror não foi a cura, mas sim uma onda de violência que jogou Israel numa guerra civil, de irmão contra irmão. O resultado dessa guerra foi quase um genocídio. Uma das 12 tribos de Israel foi praticamente varrida do mapa. A tribo de Benjamim, que era de onde vinham os homens de Gibeá, foi caçada e massacrada pelas outras 11 tribos. A punição foi tão desproporcional que uma tribo inteira quase desapareceu. E tudo isso, supostamente, em nome da justiça. Isso aqui é basicamente a anatomia de uma catástrofe. A gente vê claramente como um único crime pode começar uma reação em cadeia terrível.
É um padrão que, infelizmente, a gente vê se repetir na história. O assassinato de um arquiduque que levou a Primeira Guerra Mundial é um exemplo. Nesse caso, um ato de violência brutal leva a uma guerra civil que quase destrói a nação inteira. É um lembrete sombrio de que a vingança tem um preço imprevisível. E essa citação de Shakespeare, nossa, ela resume perfeitamente o que aconteceu. Assim como em Romeu e Julieta, que o ódio entre as famílias leva à ruína de todo mundo, a busca de Israel por vingança contra a tribo de Benjamim acabou punindo a nação inteira. No fim das contas, ninguém venceu. Só sobrou perda e arrependimento para todo mundo. Tá, então, qual é a lição que fica disso tudo? Por que manter uma história tão brutal na Bíblia? A resposta está nas verdades que ela revelam. Verdades sobre a sociedade, sobre a justiça e sobre a natureza humana, que continuam valendo até hoje. Então, por que essa história está lá? Bom, primeiro, para mostrar o realismo brutal do texto. A Bíblia não esconde as partes feias da história. Segundo, como um aviso eterno sobre o que acontece quando uma sociedade perde sua âncora moral. E terceiro, que talvez seja o ponto principal, para mostrar como a vingança não funciona. Porque ela quase sempre cria uma injustiça ainda maior. E é aqui que a gente chega na lição final, talvez a mais forte de todas. A maior tragédia aqui, por incrível que pareça, não foi nem o crime inicial, por mais horrível que ele tenha sido. Foi a carnificina que veio depois, em nome da vingança. Na fúria para punir alguns culpados, Israel matou milhares de inocentes. Isso prova que vingança não é justiça. Muitas vezes é exatamente o contrário. Então, fica essa pergunta para a gente pensar. A história de GBA é mais do que um relato antigo, ela é um espelho. Ela nos força a perguntar no que a gente baseia nosso senso de certo e errado. E o que acontece com uma sociedade quando cada pessoa se torna sua própria e única autoridade moral. E a resposta, como a gente acabou de ver, pode ser bem aterrorizante.